Sabe aquela história de que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois é, mas e se às vezes uma única frase pudesse carregar o peso de um legado inteiro? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O poder que pouquíssimas palavras têm de contar uma história imensa. Olha só isso aqui. É daqui que a gente parte. É uma descrição bem curta, né? Quase um tweet, descrevendo a obra de Maya Angelou. Mas não se engane, cada palavra aqui foi pensada, foi escolhida a dedo. É uma coisinha tão pequena, mas tão densa, cheia de significado. E é isso que é fascinante. Então, a grande pergunta que fica é: como? Como é que tão poucas palavras conseguem dizer tanta coisa? É um verdadeiro quebra-cabeça, né? E é exatamente essa investigação que a gente vai fazer juntos agora. Beleza, então vamos lá. Pensa que a gente tem uma máquina pequena, mas super potente. Para entender como ela funciona, a gente vai precisar desmontar, olhar cada pecinha, cada engrenagem. É isso que vamos fazer com essa frase, desmontar ela, para entender de onde vem toda essa força. E quando a gente olha para essa máquina, a gente vê que ela se sustenta em dois pilares gigantescos. De um lado, a poesia. Do outro, a memória. São duas coisas diferentes, mas que, quando se juntam, criam algo completo. Uma coisa complementa a outra. Então, vamos começar pelo primeiro pilar, que é a poesia. A frase não fala só de poesia, ela fala de poesia potente. O que será que isso quer dizer? Vamos focar nessa primeira parte para entender melhor. A palavra poesia, por si só, já é enorme, já carrega um mundo de coisas. Mas o pulo do gato aqui, a chave de tudo, é o que vem depois, o adjetivo. É ele que dá o tom, que define o impacto. Potente. Pensa nessa palavra. Ela traz uma ideia de força, de motor, de algo que te empurra. Então não estamos falando de uma poesia qualquer, daquelas que a gente lê e esquece. Não. Estamos falando de uma poesia que mexe com a gente, que transforma, que ecoa lá no fundo. É uma poesia que causa um efeito de verdade. Tá, mas o que faz uma poesia ser potente de verdade? Pela lógica da frase, é aquela que fala de coisas que todo mundo entende, sabe? Coisas como amor, dor, luta, esperança, sentimentos universais. É por isso que ela consegue tocar tanta gente, porque ela provoca uma emoção real e cria essa conexão, essa ponte entre a obra e quem está lendo. Certo, entendemos a parte da poesia. Agora vamos para o segundo pilar. E aqui a coisa muda um pouco de figura. A gente sai daquele universo de sentimentos que são de todo mundo e mergulha em algo muito mais específico, a experiência de uma única pessoa. E esse segundo pilar são as memórias autobiográficas, ou seja, a história da própria vida contada pela pessoa que viveu. E, de novo, assim como na poesia, a palavra que vem junto é que faz toda a diferença. E de novo a palavra é potentes. O que isso quer dizer aqui? Que não são só lembrancinhas, recordações. São histórias que vêm com a força da vida real, da experiência vivida na pele. Elas têm o poder de fazer a gente se sentir lá, vivendo aquilo junto, sabe? É quase como ser transportado para dentro daquela verdade. Então, uma memória potente é isso. É uma verdade pessoal, contada com muita firmeza, é um olhar único sobre o mundo. E aí que vem a parte mais legal. Por mais que seja a história de uma pessoa só, ela acaba criando uma conexão com todo mundo. Porque, no fundo, a gente se reconhece naquela humanidade, naquela experiência, mesmo que seja super particular. Ok, então a gente desmontou a máquina, vimos as duas peças principais, a poesia potente e a memória potente. Agora vem a melhor parte. Vamos juntar tudo de novo e ver a mágica acontecer. E é aqui que tudo faz sentido. A frase junta essas duas forças incríveis. De um lado, a voz da poesia, que fala por todo mundo, que toca emoções universais. Do outro, a voz da memória, que é super pessoal, a história de uma vida. É a união perfeita do nós com o eu. A lógica é brilhante, né? Pega a força da poesia, soma com a força das memórias e o que a gente tem? Um legado. Um legado unificado, que é muito, mas muito maior do que só as duas partes separadas. A frase original nos leva por esse caminho, passo a passo. O grande lance é esse. A genialidade dessa frase é conseguir pegar essa dualidade. O legado que ela descreve é tão poderoso justamente por isso. Ele é, ao mesmo tempo, super pessoal e também universal. A história de uma pessoa acaba se tornando, de alguma forma, a história de todo mundo. E com isso, a gente volta para onde tudo começou, para aquela frase curtinha, só que agora ela tem outro peso, né? A gente consegue ouvir o eco de cada palavra, entender a profundidade que tem ali. Deixou de ser só uma descrição para se tornar a definição de um impacto gigantesco.
E isso tudo deixa a gente com uma provocação para pensar, né? Se a gente tivesse que resumir um legado importante, uma vida, em pouquíssimas palavras, quais seriam as escolhidas? O que a gente viu aqui hoje é que cada palavra conta, e que as palavras certas, juntas, podem realmente carregar um universo inteiro dentro delas.